Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E na aula de hoje, a gente prova a corretude do algoritmo guloso dos matroides. No entanto, a gente vai seguir um caminho mais sucinto do que o caminho proposto pelo Cormen, tá bom? E para isso, a gente vai utilizar uma definição de matroides equivalente à definição do Cormen, que muda apenas a terceira propriedade. Bom, o algoritmo guloso é o mesmo, apenas a nossa definição de matroide vai mudar brevemente, mas ela é equivalente à definição proposta pelo Cormen, tá bom? Então, para a gente ter a nossa nova definição de matroide, que a gente vai utilizar nessa demonstração, a gente define o matroide considerando o ground set como sendo um conjunto finito, tá bom? E o conjunto, a família de conjuntos independentes é um conjunto de subconjuntos do ground set. Daí os elementos do I caligráfico, os elementos da família de conjuntos independentes são justamente chamados de conjuntos independentes, tá bom? A gente também diz que quando a gente tem um subconjunto independente maximal, ou seja, que não está contido em nenhum outro conjunto independente, de um certo subconjunto A do conjunto S, a gente chama esse cara de base de A, ou seja, as bases de A são os subconjuntos independentes contidos em A que não podem ser estendidos utilizando elementos de A. Então a gente tem a seguinte definição de matroide. Novamente, um matroide é um par, o ground set e a família de conjuntos independentes, e ele segue três propriedades. A primeira propriedade é que o conjunto vazio é um conjunto independente. A segunda propriedade, a gente já conhece ela como a hereditariedade, né? Ou seja, se você tem um conjunto independente J, então todo subconjunto J' de J também é independente. E na terceira propriedade, é onde a gente vai ter a mudança mais significativa nessa nova definição, que é equivalente à do Cormen, é a seguinte: considerando qualquer subconjunto A do ground set, todas as bases do conjunto A têm a mesma cardinalidade. Isso lembra bastante independência linear, né, das disciplinas de álgebra linear, tá bem? Eu acredito que essa definição seja mais popular quando se lide com matroides no contexto de álgebra linear. Mas essa definição ela vai ajudar bastante a gente a fazer uma prova mais sucinta. Então, existe a equivalência, né, da gente dizer que se dois conjuntos independentes têm cardinalidades diferentes, então o maior consegue emprestar para o menor um elemento de tal forma que o menor consiga ser estendido, mantendo a sua independência, com aquele dito elemento. Aí, naturalmente, o conjunto independente menor não é maximal. Por outro lado, a gente tem essa afirmação equivalente nessa outra definição de matroide, né, que diz que todos os subconjuntos independentes de um certo conjunto A têm a mesma cardinalidade, ou seja, eles não podem ser estendidos uns com elementos dos outros, né? Basicamente porque todos têm a mesma cardinalidade. Tá bom? Então a gente tem essa equivalência, tá bem? Essa outra parte da definição a gente não vai utilizar muito essas outras definições. E a gente vai para o nosso algoritmo guloso, tá bom? Ou seja, o nosso algoritmo guloso ele funciona, dado um matroide e uma função de peso,
a gente começa o conjunto que a gente vai construir, o J, como sendo vazio. E a gente vai fazer o seguinte: enquanto houver elementos do ground set fora de J que tenham um custo, um peso positivo, e que possam estender J mantendo a independência do J, a gente vai pegar um desses elementos que tenha peso máximo e a gente vai substituir J por J união com esse elemento. Ou seja, a cada iteração a gente verifica se J ainda pode ser estendido. Caso possa, a gente vai levar em conta apenas os elementos com peso positivo e dentre eles a gente vai estender o J com o elemento que tenha peso máximo. Ou seja, a cada iteração a gente sempre faz uma escolha gulosa para a extensão do J. Se o J pode ser estendido, ele vai ser estendido. E ele vai ser estendido com um elemento de peso máximo. Tá bom? Pois bem, o que a gente quer provar então é que o algoritmo guloso, esse que a gente acabou de descrever, o algoritmo guloso, ele é capaz de encontrar um conjunto independente do nosso matroide M que tenha peso máximo. E essa prova ela vai seguir por contradição, e eu considero essa demonstração bastante elegante, tá bem? Ela é bem mais sucinta do que o caminho que o Cormen escolhe percorrer. Primeiramente, a gente vai considerar esse J com os elementos de E1 até EM como sendo o conjunto independente que o nosso algoritmo construiu, tá bom? Nosso algoritmo constrói esse conjunto bem aqui e a gente supõe por absurdo que existe um J' com elementos de Q1 até QL que tem um peso maior do que o peso do conjunto J construído pelo nosso algoritmo. Ou seja, a gente está supondo por contradição que o nosso algoritmo não constrói um conjunto independente de peso máximo. A gente está supondo por contradição que para além do conjunto independente construído pelo nosso algoritmo, existem outros conjuntos independentes, em particular o J', que possuem um peso maior do que o peso do conjunto independente produzido pelo nosso algoritmo. Então vamos lá. A gente está admitindo também que esses elementos, o E1, o E2 até o EM, eles estão enumerados em ordem decrescente de peso, tá bom? Ou seja, esse foi o primeiro elemento que o nosso algoritmo escolheu, é um elemento de peso máximo. Depois vem o próximo elemento, que tem o segundo maior peso, e assim por diante. O elemento de menor peso seria o EM, né? Então, esses elementos eles estão listados em ordem decrescente de peso. Da mesma forma, esses elementos também estão listados em ordem decrescente de peso. É isso que essa linha está nos dizendo. Então a gente vai considerar o índice K como sendo o menor índice em que um elemento de Q possui peso maior do que o elemento correspondente. Um elemento de J' possui peso maior correspondente que o elemento em J. Se não existe um K dessa forma, ou seja, se não existe um K dessa forma, a gente tem que os primeiros elementos de J sempre vão ter os mesmos pesos que os primeiros elementos de J', mas como J' precisa ter um peso maior que J pela nossa suposição por absurdo, então J' vai acabar tendo mais elementos que J, tá bom? Então, ou existe
um índice K está o quê? Até antes desse índice K, os elementos de J possuem peso maior ou igual que os elementos de J', e a partir desse índice K, os elementos de J' passam a ter peso maior que os elementos de J. Ou, na verdade, se um K como esse não existe, então o J' vai acabar tendo mais elementos que o J, tá bom? Pois bem, o que acontece é o seguinte: como esses elementos eles estão listados em ordem decrescente de peso, a gente sabe que na primeira iteração o nosso algoritmo guloso escolheu E1, na segunda iteração ele escolheu E2 e assim por diante. Na 10ª iteração ele escolheu o elemento EI. O importante é que na 40ª iteração, o nosso algoritmo ele não escolheu nenhum desses elementos aqui. Ele não escolheu nenhum dos elementos que possuiriam um peso maior do que o elemento EK, certo? No 40º passo, o nosso algoritmo guloso não escolheu nenhum dos elementos de J' que possuía um peso maior que o peso do elemento EK. Para isso ter acontecido, só existem dois cenários, tá? Todos esses elementos, do Q1 até o QK, para cada um desses elementos QI, uma das duas coisas pode acontecer. Ou o elemento QI já havia sido escolhido e, portanto, não seria considerado de novo, tá bom? Ou, na verdade, o conjunto dos elementos E1 até EK-1 não poderia ser estendido com nenhum dos elementos QI. Ou seja, de toda forma, esse conjunto bem aqui, ele não consegue ser estendido por esses elementos, certo? Então a gente vai construir um conjunto A que consiste justamente dos K-1 primeiros elementos que o nosso algoritmo escolheu. O nosso algoritmo escolheu os elementos de E1 até EM, e a gente está considerando os K-1 primeiros elementos que ele escolheu para fazer parte de um conjunto A, e os demais elementos desse conjunto A são os elementos de Q1 até QK, ou seja, todos os elementos que possuem um peso, todos os elementos de J' que possuem um peso maior do que o elemento EK, tá bom? Então a gente tem esse conjunto A bem aqui. Os K-1 primeiros elementos que o nosso algoritmo escolheu e os elementos de Q1 até QK do J'. O que a gente vai observar então é que esse conjunto, o conjunto dos K-1 primeiros elementos que o nosso algoritmo escolheu, é um conjunto independente maximal do conjunto A. Afinal, esse conjunto independente, e a gente sabe que ele é um conjunto independente porque, pela definição do nosso algoritmo, J é independente e, por hereditariedade, qualquer subconjunto de J também é independente. Então, esse conjunto bem aqui, ele é independente, certo? Esse conjunto independente, ele não pode ser estendido com os elementos de Q1 até QK. Ou esses elementos já estão listados, ou cada um desses elementos já está listado em E1 até EK-1, ou de fato o conjunto de E1 até EK-1 não pode ser estendido com um desses elementos, tá bom? Então a gente observa que esse conjunto, bem aqui,
ele é um conjunto independente maximal do conjunto A. Ou seja, ele é uma base do conjunto A. O problema é que isso é uma contradição imediata. Por que isso é uma contradição imediata? Novamente, por hereditariedade também. Lembra que esses elementos eles fazem parte do conjunto J'. A gente supôs, por absurdo, que J' é um conjunto independente que possui um peso maior do que o peso do conjunto J construído pelo nosso algoritmo. Daí, por hereditariedade, qualquer subconjunto de J' também é independente. E, portanto, esse conjunto de Q1 até QK também é independente. Tá bem? E a nossa contradição está no seguinte. Esse conjunto bem aqui, de E1 até EK-1, ele é independente maximal com K-1 elementos. E existe um conjunto independente em A. Existe um conjunto independente em A que possui K elementos. Ou seja, esse conjunto independente maximal ele possui uma cardinalidade menor do que um certo conjunto independente no conjunto A. Se esse conjunto de Q1 até QK ele é maximal, então a gente tem uma contradição clara porque nós possuímos dois conjuntos independentes maximais com cardinalidades diferentes. Se esse subconjunto ele não é maximal, então ele certamente está contido em algum subconjunto independente maximal. E daí a gente sabe que existe um conjunto independente maximal em A que tem cardinalidade K-1 e existe algum outro conjunto independente maximal que tem cardinalidade maior que K. De toda forma, em ambos os casos, a gente possui um conjunto independente maximal com cardinalidade K-1 e um outro conjunto independente maximal com cardinalidade pelo menos K. Daí, a gente tem uma contradição porque existem dois conjuntos independentes maximais, duas bases do conjunto A com cardinalidades diferentes. E isso vai de encontro justamente com a nossa definição de matroide. A nossa definição de matroide diz que toda base de A tem que ter a mesma cardinalidade, né? Todo subconjunto independente maximal de A deve ter a mesma cardinalidade. O que a gente observou nessa demonstração é que quando a gente considera os primeiros K elementos do conjunto J', eles não podem estender, afinal o nosso algoritmo não escolheu nenhum desses elementos como o EK, então ou eles já estavam listados nos K-1 primeiros elementos que o nosso algoritmo escolheu, ou eles de fato não poderiam estender os K-1 primeiros elementos que o nosso algoritmo escolheu. Daí, os K-1 primeiros elementos que o nosso algoritmo escolheu são uma base de A, e, no entanto, os demais elementos formam um conjunto independente de A, por hereditariedade. Daí esses caras ou são maximais, ou fazem parte, né, ou estão contidos em algum conjunto independente maximal. De toda forma, a gente possui um conjunto independente maximal com cardinalidade K-1 e outro que tem a cardinalidade pelo menos K. E essa é a nossa contradição, tá bom? Então, com isso a gente observa que o algoritmo guloso ele precisa construir um conjunto independente que tenha peso máximo. Quando a gente supõe o contrário, a gente chega nessa contradição,
tá bom? De poder construir um subconjunto do ground set que possui bases de cardinalidade diferentes. Então, isso encerra a demonstração de que o algoritmo guloso de fato seleciona um conjunto independente de peso máximo. E na próxima aula a gente vai observar mais um problema que pode ser resolvido com algoritmos gulosos. Então, até a próxima aula.